Ora, por ocasião da festa era costume saltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Era uma dramatização e que dava ensejo também para a correção de possíveis injustiças. Por que uma dramatização? Porque ao libertarem um preso, eles estavam reproduzindo o que havia acontecido com Israel, que também foi liberto de uma prisão no Egito. E aí o povo procura Pilatos pedindo para que um preso ganhasse liberdade naquela Páscoa. Então, como era de costume, soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Então alguém que estava preso por ter praticado, em parte, a mesma espécie de crime, com exceção do homicídio, que o Senhor Jesus estava sendo acusado, Barrabás. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Então, aquela ridícula brecha democrática foi aproveitada por aquele povo de modo diferente que nós fazemos. E aqui com Constituição e tudo, nós não procuramos o governante, mas eles procuraram. E pediram para que um dos detentos fosse solto, que era uma forma de corrigir possíveis injustiças, porque nem todos os que estão no sistema prisional cometeram os crimes dos quais foram acusados. Eu aprendi isso não lendo a revista Veja, eu aprendi isso dentro do sistema prisional. Eu aprendi isso lá dentro. Lá dentro eu conheci a palavra bucha, que é alguém que assumiu a culpa. Essa é uma das possibilidades do crime cometido por um policial militar ou por um traficante, o bucha. Pois bem, vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Quer dizer, um povo um pouquinho melhor do que nós. Porque um povo que estava lutando pela libertação de um preso. Interessante isso. Porque para nós, o que acontece? A polícia militar entra em Carandiru, mata todo mundo, nenhuma igreja de São Paulo vai para a rua. É um escândalo. Ninguém protestou. Nada diferente aqui do Rio. Quando nós pensamos no massacre da Candelária, naquela época eu não falei nada. Até hoje eu não entendo. Eu nem mencionei na minha pregação o que aconteceu naquele dia. Até hoje eu quero entender que Bíblia eu lia naquele período do meu ministério. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Por que essa pergunta? Porque Pilatos não queria matar o Senhor Jesus. Àquela altura ele já estava perturbado com uma informação que sua esposa havia passado. Não toque nesse homem porque eu tive um sonho horroroso com ele. Não toque nele. E outra coisa, mais chocante ainda. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pilatos não queria matar a Cristo e ao mesmo tempo não queria se comprometer politicamente. Não queria que chegasse a Roma a história de que ele deu liberdade para alguém que havia insultado o imperador. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Olha o verso 10 é coisa de todos nós aqui cairmos de joelhos. Posso usar o português da rua? É a safadeza da religião, sabe, vindo à tona. E sob os olhos da autoridade pública. Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Vocês podem imaginar a cena? Os sacerdotes, gola clerical, os ministros batistas, presbiterianos, metodistas, os servos pentecostais, quer dizer, aquela malandragem pura da religião, diante de uma raposa que engolia todos eles juntos. E que quando viu a liderança religiosa judaica se aproximar, cutucou seus assessores e falou: olha lá, eles funcionam igualzinho a nós.
Só que eles são safados o suficiente para usar o nome de Deus, o que nós não usamos fazer. Olha lá, eles estão querendo varrer da face da terra esse rapaz. Porque os escribas, os sacerdotes, os anciãos estavam experimentando um sentimento que está numa extensão maior ou menor presente na vida de todos nós, a inveja profissional. Nós adoecemos com o sucesso dos outros. Isso acontece entre médicos, entre artistas, entre jogadores de futebol e entre pastores. Por isso que nós não conseguimos nos unir para fazer nada no país. Nada. Inveja profissional. Nós não conseguimos imaginar fazendo papel de coadjuvantes de história alguma. Por inveja, eles procuraram Pilatos para que Pilatos fizesse por eles o que eles não podiam fazer. Então eu posso imaginar Pilatos se virando para os seus assessores e dizendo: eles estão loucos de inveja, porque esse rapaz por onde passa, as multidões experimentam um completo fascínio, porque a originalidade, ele fala de uma maneira que eles não conseguem falar. Pois bem, verso 11. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Meu Deus do céu, tudo nessa passagem é surreal. Quem formou a opinião pública? Quem estimulou a multidão a optar pela injustiça? Quem formou uma cultura reacionária? Quem semeou as sementes da injustiça em Jerusalém? Homens iguais a vocês e a mim. Gente, vamos assim dizer, de natureza religiosa. Ou seja, usando o Facebook para falar asneira. Porque o dedo tecla do que o coração está cheio.